Graça e paz a todos. Boa tarde aos irmãos. Nesse momento nós vamos dar início à nossa solenidade, nosso culto, cujo objetivo é obedecermos um dos sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus, que é o batismo. E eu quero de antemão parabenizar a nossa classe de catecúmenos, aos meninos e meninas que fizeram o curso, parabenizar aos pais, pelo envolvimento, pela participação, pela preocupação que tiveram para que eles pudessem chegar a esse momento. Meus irmãos, eu vou ler a palavra de Deus no Evangelho de João, mas antes eu quero fazer uma oração e gostaria de convidá-lo para ficar em pé nesse momento. Depois nós vamos ler a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por nos reunir nessa tarde diante da Tua presença, cujo objetivo é a obediência à Tua santa palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs que, confessando a fé no Senhor Jesus, decidiram que nesse dia também vão professar publicamente a fé, descendo as águas do batismo. Nós nos sentimos felizes porque sabemos que o reino de Deus avança, porque sabemos que a sua palavra tem sido anunciada, e especialmente porque estamos vivendo um tempo difícil, não só no nosso país, mas no mundo todo, diante de um quadro de pandemia, e nós presenciamos o sofrimento de muitas famílias, e quero agradecer ao Senhor por nos dar esse momento de doce comunhão, de renovação da nossa fé e esperança em Cristo Jesus, sabendo que a nossa vida não se limita apenas às coisas deste mundo, mas que a nossa fé deve estar projetada no Senhor Jesus. Então nós agradecemos a Ti por esse momento, por este culto em que nós vamos também obedecer a esse princípio da Sua palavra, que é o batismo. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero ler a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, até o versículo 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa passagem do Evangelho de João me chama muito a atenção, particularmente porque Jesus revela a um líder religioso, cujo nome Nicodemos. Esse homem acostumado com a religião, com o ensino judaico, procura Jesus, pedindo a Jesus explicações a respeito do reino de Deus. E Jesus então lhe faz uma afirmação, dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito para que nós possamos fazer parte do reino de Deus. Nicodemos não entende aquela expressão. A prova disso é a pergunta que ele faz: como pode um homem, já sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? E a expressão de Jesus é que ele, sendo mestre em Israel, ou seja, doutor da lei, não conhecia aquelas coisas. O que isso significa? Que sendo Nicodemos o ensinador em Israel, ele deveria lembrar-se das profecias do Antigo Testamento, que dizia que, num determinado tempo, Deus enviaria do seu Espírito e aspergiria água nos nossos corações, sinônimo
tanto água quanto espírito, fazem referência ao nascer de novo, ao ser regenerado. E nós não sabemos quem são aqueles quem Deus vai chamar. Por isso, a analogia com o vento. Ele diz assim, o vento assopra aonde quer. Antes de vir para cá, teve um momento em que nós estávamos saindo de casa e deu uma ventania, né? Foi folha para todo lado e de repente acalmou, o vento passou. É exatamente isso que Jesus está dizendo. O vento assopra, a gente ouve a sua voz, o som que ele produz, não sabe de onde vem nem para onde vai, é assim todo aquele que é nascido de Deus. Então, eu vou pedir para a irmã Rafaela mudar o slide, por gentileza. Eu vou falar rapidamente sobre os princípios de fé que nós temos e como é que nós entendemos o que nós chamamos de ordem da salvação. Por quê? Porque nós vivemos em um país laico, né? Embora o Brasil seja predominantemente cristão, ele é um país laico. E nós temos diversas religiões, diversas crenças, diversas tradições, e as pessoas, às vezes, confundem os termos ou as doutrinas. Existem igrejas em que o batismo é feito na infância. Existem, por exemplo, a Igreja Católica, que entende a necessidade do batismo infantil como um sacramento para que a criança não seja pagã. Existem as igrejas protestantes que também possuem o batismo infantil por conta da sua doutrina aliancista, chamando de batismo de pertencimento. Nós, a Igreja Presbiteriana Renovada, nós somos credo-batistas. O que isso significa? Nós cremos na aliança de Deus com os pais e com os filhos. Por isso, nós discipulamos os nossos filhos e estimulamos e incentivamos para que eles desçam as águas do batismo. Nós entendemos que assim como Deus chama os pais, também chama os filhos. Há uma aliança de Deus com o núcleo familiar. Mas é necessário que a criança entenda as doutrinas fundamentais. Então, durante 3 meses, elas foram catequizadas ou discipuladas, como boa parte das pessoas gostam de falar, e elas aprenderam sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, eu queria falar exatamente sobre isso. Essa é a ordem que nós cremos a respeito da salvação. Nós cremos, por exemplo, na vocação eficaz. O que isso significa? Exatamente o que Jesus disse para Nicodemos, que ninguém nasce de novo se não nascer do alto, de cima, de Deus. É Deus quem nos chama. E essa vocação, ela tem 2 maneiras de ser apresentadas: externa e interna. Externamente, os ouvidos; internamente, o coração. Externamente, a pregação da Bíblia, da Palavra de Deus; internamente, a mediação e o chamado do Espírito Santo. Então, Deus nos chama. Nos chamando, Ele nos dá então a regeneração. Regeneração é nascer de novo. E esse ato gracioso de Deus é exclusivamente dele. É Deus quem nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. As nossas emoções, sentimentos, afeições são mudadas por causa de Cristo, porque Deus nos dá uma nova vida. Uma vez que nós somos regenerados, nós somos conduzidos ao arrependimento. Olha lá o 3º degrau. O arrependimento não é remorso. O arrependimento, ele é um sentimento de tristeza produzido diante da santidade de Deus que nos é revelada. Então, quando nós conhecemos as Escrituras e recebemos uma nova vida, nós nos entristecemos com as práticas que desagradam a Deus ou que ferem os princípios da palavra de Deus. Veja, não estou dizendo aqui daquele sentimento de arrependimento produzido porque você fez algo e de repente você não gostou do que fez. Não é isso, mas é um sentimento de tristeza porque as suas atitudes ofenderam a santidade de Deus. E o arrependimento anda de mãos dadas com a fé. A fé é um dom exclusivo de Deus. Ninguém consegue ter fé por si mesmo. Nós não cremos nisso. A fé não é um pensamento positivo, não é a crença de que as coisas vão dar certo, como as pessoas dizem, tenha fé em Deus, tudo vai dar certo. Não é assim que nós entendemos. E a fé também não é corrente.
né? Tem as pessoas que gostam de compartilhar no WhatsApp, no Facebook, uma corrente de fé para que alguma coisa dê certo. Biblicamente, a fé é a confiança no caráter de Deus. É como Deus se revela nas Escrituras. Portanto, para nós, para nossa confissão de fé, só existe a possibilidade da fé verdadeira se a pessoa conhecer as Escrituras e como Deus se revela através dela. Tendo recebido a fé, nós então abraçamos pela fé e somente pela fé a justificação. Pastor, o que significa isso? E eu ensinei para as crianças. Justificação é quando Deus aplica a justiça de Cristo em nós. Você com certeza já deve ter lido os 10 mandamentos, né? A lei moral de Deus. Ninguém aqui pode dizer eu cumpro os 10 mandamentos. E a minha afirmação nessa tarde é a seguinte: se você não cumpre os 10 mandamentos, você está debaixo do juízo de Deus. Exceto quando Cristo, por cumprir todo o mandamento e morrer em nosso favor, sua justiça é aplicada em nós. Então nós somos, na justificação, tirados de debaixo da culpa da condenação. Então nós recebemos a justificação. Por fim, a adoção. Uma vez justificados, nós somos adotados. Veja que a escadinha está subindo, né? Estamos aqui embaixo, desde o chamado, lá em cima, a glorificação. Aqui a terra e lá a eternidade, o céu. Na adoção, nós somos tornados filhos de Deus. Tem pessoas que dizem assim, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somente aqueles que creem em Cristo, a esses foram dados o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então, Deus nos adota em Cristo Jesus e nos faz seus filhos. Sendo filho de Deus, nós temos Jesus como nosso irmão mais velho, a Bíblia chama de o primogênito, que é o irmão mais velho, e nós temos a nossa comunidade de fé, né? Somos irmãos e irmãs uns dos outros, e nós temos também feito filhos, por causa da adoção, a herança. Todo filho recebe herança dos pais. Nós recebemos herança que é a vida eterna. Sendo adotados e agora filhos, nós entramos nesse processo de santificação. Santificação tem a ver com conversão. Vejam que eu falei de conversão lá em cima, olha, tudo é Deus que tem feito. Agora, na santificação, existem 2 processos diferentes. Um deles é o ato de Deus com relação a nós. Deus nos tira de debaixo da culpa do pecado. E o outro somos nós, que progressivamente, corrigindo o nosso caminho com uma vida ética, moral, uma vida ilibada, à luz da palavra de Deus, procurando ser uma pessoa correta, vivendo, tendo a Bíblia como regra de fé e prática. E por fim, a glorificação. Então nós estamos aqui caminhando, crendo na palavra de Deus, nas promessas de Deus, mas nós nunca teremos nesta vida a plenitude da santidade. Ninguém vai chegar, ninguém vai virar anjo, né? Às vezes tem gente que diz assim, meu filho batizou, mas ainda fala besteira, ou fica nervoso de vez em quando. Os adultos também fazem isso. Tá? Não é porque é criança, os adultos pisam e pisam feio na bola. O marido às vezes exagera, a esposa, os filhos também erram. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Nós nos arrependemos, sentimos tristeza dos nossos pecados, estamos justificados em Cristo e aguardamos a glorificação. Quando é que nós vamos parar de pecar? Quando nós estivermos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Aqui nessa vida, esqueçam isso, né? Aqui a gente peca mesmo, mas porque faz parte da nossa natureza. Nós devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Então, por fim, esse é um ato exclusivo de Deus. A salvação, ela é um dom de Deus para nós. Dom é um presente, nós não merecemos. A salvação vem do Senhor. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos torna eleitos em Cristo, é o Senhor que nos predestina, é o Senhor que conduz a história da nossa vida. A Bíblia, ela nada mais é do que um registro dos atos salvadores de Deus ao longo da história. Então, nessa tarde, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos batizandos, e eu vou descer aqui, vou entregar o certificado, né? À medida em que eu for chamando, vocês,
por gentileza, vão vir aqui à frente, vão receber o certificado, porque depois que descer as águas do batismo, aí fica inviável, né? Então, aí a Eloá vai tirar uma foto para nós, e depois nós temos uma listinha, uma sequência de batismo. Eu vou falar o nome e o número na sequência e vocês guardam, pode ser? Então vamos lá. Então, a primeira a ser batizada vai ser a Lívia, a segunda a Isadora, a terceira a Bárbara, a quarta a Joana, quinto o Lucas, sexto Guilherme, sétimo Samuel, oitavo Danilo, nono Gustavo e décimo o Aquino Júnior. Tá bom? Então, vamos começar também dos mais jovens aí. Então vamos lá? Eu vou convidar aqui o Danilo. Você pode ficar aqui, por gentileza? Joana. Isadora. Lívia. Lucas. Guilherme. O Edson Aquino. Chamo de Júnior, chamo de Edson, chamo de Aquino. Samuel. A Bárbara. E o Gustavo. Eloá vai tirar uma foto e nós vamos fazer a profissão pública de fé. Quero que vocês prestem bastante atenção. Tá? Lembrem, pode abaixar o certificado. Lembrem-se do curso, tudo que vocês aprenderam, as dúvidas que foram tiradas. Eu vou fazer a pergunta. Se vocês concordarem, sim. Se não concordarem, não. Se não concordarem, não batiza. Se concordarem, sim, a gente batiza. Tá bom? Então, vamos lá. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador e Preservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis? Amém? Credes em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação? Credes no Espírito Santo, Consolador, Santificador, doador da vida e distribuidor dos dons espirituais? Credes que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, regra única e infalível de fé e prática? Reconheceis a necessidade de uma vida santa e que somente o Espírito Santo pode levar o pecador a abandonar a vida de pecado? Reconheceis a Igreja como corpo de Cristo e instituição que auxiliará no vosso desenvolvimento espiritual? E por último, prometeis sujeitar-vos à disciplina eclesiástica e às autoridades que forem constituídas na igreja para o vosso ensino e governo? Amém. Eu vou pedir para o presbítero Justino fazer uma oração, agradecer a Deus, por gentileza, e depois vocês podem voltar para o banco e um de cada vez, conforme eu mencionei, começando pela Lívia, vai descer ali nas águas do batismo, aí o pai ou a mãe fiquem preparados para a hora que eles saírem da piscina, colocar a toalha e ir até o banheiro.
de meditar na tua palavra, de orar e buscar as tuas face, de respeitar os teus pais, os teus nomes, e também, Senhor, estar, ó Pai, dando bom testemunho dentro da igreja, e para aqueles que estão fora, e sejam, Senhor, operado inteiramente em seus corações, para que eles não venham se desviar para a esquerda e para a direita. Nesta tarde, Senhor, nós colocamos aqui dedicado um dedo, pedindo, Senhor, que nós, como igreja, possamos recebê-los também e ensiná-los, Senhor, no caminho da fé, da esperança, para que, Senhor, eles não venham ser tentados para se afastar e deitar, Senhor, aonde não se deve pegar, mas andar para frente, caminhando, Senhor, e olhando para Jesus, ao corpo do Senhor nossa fé. Nós oramos nessa tarde, e te agradecemos por tudo sempre, em nome de Jesus. Vocês podem colocar o nome.
Amém.